Então vamos lá. Vocês estão vendo umas bolinhas amarelas, né? Essas bolinhas amarelas, eu sempre brinco que não são jujubas de abacaxi. São as bactérias que causam a cárie. Então esse nome aí que vocês estão vendo, Streptococcus mutans. Então esse tipo de bactéria nós temos em grande quantidade na boca. E elas se multiplicam rapidamente. Então, basicamente, se você pegar, você tem lá, supondo, 1 milhão de bactérias Streptococcus mutans, e você coloca uma balinha de leite na boca. Olha, tem tudo que elas gostam. Que acontece 20 segundos depois. Dobra. Então, se você tem 1 milhão, vai para 2 milhões. Depois de 40 segundos, são 4 milhões, né? E assim por diante. Lógico que chega uma hora que o fato de ter tantas, elas mesmas acabam vamos dizer assim, controlando a sua própria população, e também porque a nossa saliva tem agentes bactericidas. Que bom, né? Fora que a gente tem volume de saliva. Então, por que o tempo todo a gente está salivando? Porque a gente usa a saliva para engolir essas bactérias. Então, realmente as bactérias dentro do estômago, elas acabam morrendo. Que belezinha, né? Ninguém vai me inventar de pegar e querer escovar o dente com ácido do estômago, por favor. E o que essas bactérias fazem? Elas causam as cáries, e se elas estão em grande quantidade, ela causa cárie aguda. Então, esse manchamento branquinho que você vê no dente é o início da cárie. Então, a cárie, ela não começa preta, ela não começa marrom. A cárie começa branca. Ela deixa uma mancha esbranquiçada e opaca no dente, tá? E se, por exemplo, essa criança, né? Se ela não tomar uma providência, os pais não tomarem uma providência rápido, em 6 meses, acabou esses 4 dentinhos dela. Simplesmente derrete, tá? Então, olha só, a cárie aguda também pode ser provocada por agentes químicos, refrigerantes com açúcar e ácidos, café com açúcar, situações assim de quimioterapia, de radioterapia, tá? Então tem várias situações que podem colaborar com as bactérias, vamos dizer assim. Às vezes não é só a bactéria, né? Às vezes tem outras situações. Carência vitamínica, né? Carência de sais minerais também. Então, mais ou menos, como é que fica o dente? Estão vendo essa figura do lado esquerdo? Você vê uma fatia do dente toda esgarçada. É assim que fica o dente. Ele fica todo amolecido, tá? Então, como é que o dentista sabe quando acabou a cárie? O dentista vai com aquela broquinha, primeiro a de alta rotação, faz zim, depois vem uma outra que trepida. Essa cárie, essa broquinha que trepida, ela tem baixa rotação, porque se o dentista usar a alta rotação, acaba com o dente. Então, a gente coloca uma outra broca para remover só o tecido cariado. Então, como é que a gente sabe? Porque o tecido é mole. Ele é bem amolecido, ele parece uma borracha, tá? Imagina você com uma broquinha daquela, mexendo, cutucando uma borracha de apagar texto, sabe? É essa sensação que a gente tem quando está fazendo a remoção da cárie. E quando acabou a cárie, você encontra tecido duro, né? E aí a broca começa a resvalar e você sabe que acabou a cárie dali. Lógico que tem outras substâncias também que ajudam a gente a detectar. Se o dentista tem dúvida, existe um cárie detector. Então, olha só, gente, quem quiser tirar foto dessa tela, o que você faz numa cárie aguda? Tá? Você tem que escovar com Glister a cada 3 horas, tá? 3 horas. Por quê? Né? Lembra das bactérias que elas duplicam a cada 20 segundos? Tá? Então, se você deixar muito tempo sem escovar, quando você está com cárie, por mais que você escove os dentes, as bactérias estão como se fosse um monte de cavernas, virou uma cidade, né? Uma metrópole. Então, cada cárie é uma metrópole para a bactéria. Tá certo? Então você tem que escovar de cada 3 horas. Para quê? Para você ajudar a saliva no controle dessas bactérias. E aí você vai bochechar a solução Glister pelo menos 2 vezes ao dia. Importante, gente, bochechar por 30 segundos, tá? Lógico que não adianta você fazer tudo isso e continuar com o pirulito na boca. Ou mandando ver na Coca-Cola, né? Tem que parar com os agentes causadores de cárie. E sim procurar o cirurgião dentista, porque a Glister, lógico, ela não vai curar a sua cárie.
ela vai retardar o crescimento dela, tá? Então, corre e vai para o dentista, gente. Olha aqui a cárie crônica. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu falo assim, puxa vida, apareceu uma mancha preta no meu dente. As pessoas vêm toda preocupada. Eu falo, gente, se preocupe com a mancha branca. Não que não é para se preocupar com a mancha preta, tá? Essa mancha amarronzada. Mas essas manchas, elas são de cáries de crescimento lento. Elas crescem devagar. Então, fazendo uma comparação para o dente, é como se a cárie aguda fosse um câncer e a cárie crônica fosse um tumor benigno. Entendeu? O crescimento é lento, tá certo? E aí o que a gente tem que fazer? Ó, só para vocês verem como é que funciona. Que interessante. Essa substância preta que vocês estão vendo é como se fosse um cimento de secagem rápida. Esses pontinhos pretinhos são suas células trabalhando 24 horas por dia para formar uma barreira, um muro de proteção para não deixar os bichinhos entrarem dentro de você. Olha como o seu organismo é perfeito, né? Que maravilha. E aí, olha só, o que você faz quando você vê manchas escurecidas nos dentes? Sim, né? Você vai escovar os dentes com a Glister e aumenta uma escovação, tá? Então, se você escova 2, você vai escovar 3. Se você escova 3, vai escovar 4, tá certo? Vai bochechar a solução Glister na última escovação, pelo menos. E, novamente, procure um dentista, tá? Porque a Glister também, ela não vai tirar essa mancha. Tá ok? Essa mancha, ela é uma cárie, ok? De crescimento lento, mas ela é uma cárie. Tá bem? Ainda sobre aquela mancha escura, às vezes a pessoa está com uma mancha clara, começa a usar Glister e a mancha escurece. Bom sinal ou mau sinal? É um bom sinal. Gente, creme dental nenhum mancha de preto um dente. Nenhum. Muito menos a Glister. Se você perceber que apareceu uma mancha escura, é porque provavelmente era uma cárie aguda que se transforma numa cárie crônica, tá? Ou seja, ela se tornou uma cárie de crescimento lento, tá? Então, procure o dentista mesmo assim. Pensando nisso, pensando que na boca tem tanto bichinho, cárie pega ou não? O que vocês acham? Lógico que pega, né? Não só cárie, mas um monte de outros bichinhos. Então, assim, contatou uma pessoa nova, solteiros, só tô falando com solteiros, hein, gente? Solteiros e solteiras. Se você contatar uma pessoa nova, capricha na escovação, de preferência, recomenda o creme dental antes de contatar essa pessoa. Seja espertinho, seja espertinha, tá bom? Então, olha só, como é que chega o paciente no consultório? Desse jeito. Aí você pergunta, você escovou os dentes? E a pessoa, sim, escovei. Que horas que você escovou os dentes? Ah, antes de vir aqui. Ué, por que será, né? Que tá assim tão sujinho. Aí, o que que eu faço? Eu recomendo a linha de creme dental, explico, né, que a pessoa está, sim, com bactérias na boca, bastante bactéria, e que para ter uma qualidade de tratamento melhor, eu recomendo esse creme dental para controlar essa placa. Agora, se a pessoa quiser continuar utilizando depois que acabar o tratamento, ótimo, tá? Mas eu não obrigo a pessoa. Até porque, gente, se todo mundo usa Glister, eu fico sem trabalho. Tô brincando, tá? Mas eu deixo a pessoa à vontade, tá certo? Eu não forço, não. Mas normalmente, olha, 90% das pessoas fidelizam a linha Glister, tá? E aí, olha só, se a pessoa, na volta, né, na próxima consulta, ela está com a boca totalmente diferente, é porque o problema estava na pessoa ou o problema estava no creme dental que ela estava usando? Fica aí a pergunta para vocês, tá ok? Se a pessoa não removeu totalmente a placa, olha o que acontece. Ela começa a endurecer, porque na saliva da gente tem minerais, tá? E aí começa a se formar o tártaro, né? Então, vocês estão vendo aí?
É assim, é justamente essa visão que o dentista tem, né? Então tem gente que fala para mim, Estela, não sei como é que você aguenta trabalhar de dentista, que nojo. Eu falo, gente, a gente está tão acostumado que a gente não vê dessa maneira, tá? Pelo contrário, quando a gente vê uma pessoa nessa situação, nossa, eu fico doidinha para arrancar tudo, para limpar tudo. Arrancar o dente não, tá? Arrancar o tártaro. Mas observem bem essa imagem. Veja que o tártaro está para cima da gengiva, né? Está inflamado? Sim, está inflamado. Com certeza sangra, com certeza tem mau hálito, tá? Mas esse tártaro está para cima da gengiva. Quando a pessoa começa a ter o tártaro, ela pode começar a ter esse tipo de bactéria também. E o que é essa bactéria? Essa bactéria é do mesmo tamanho da outra. Eu coloco desse tamanho bem grandão, só para você ter pesadelo com ela, né? Você vai dormir essa noite, nas próximas noites, e você vai lembrar dessa palestra, se você não passar o fio dental. Então, essas são as bactérias que, se você não passar o fio dental corretamente, essas bactérias, elas conseguem produzir uma enzima que perfura a sua gengiva. E por isso que elas causam sangramento, tá bom? E por que elas fazem isso? Porque elas gostam de sangue. Então, aquela outra que parecia jujubinha de abacaxi, elas gostam de açúcares, farinha, né? Então, elas gostam de leite, gostam de pão, tá? Gostam de açúcar, gostam de bolacha, bolacha recheada, elas amam, tá? Agora, essa outra não. Essa aqui, ela gosta de churrasco mal passado, bem mal passado, sangrando. É isso que elas comem. Elas comem proteína, tá bom, gente? Então, lembre-se dela, tá? Porque quando ela perfura a gengiva, não entra só ela. Entra toda a companhia ilimitada, na verdade, tá? E aí, olha só o que começa a acontecer. Essa bactéria, como eu falei, ela é infiltrativa, tá? Então, ela consegue infiltrar para dentro da sua gengiva. Então, olha essa situação que diferente. A pessoa está com o dente lisinho, você vê que não tem aquela placa amolecida. E por que essa pessoa está desse jeito? Os dentes mudaram de posição, vários dentes perdidos. Você vê esse tártaro escuro, né? Justamente porque essa bactéria, ela entrou na gengiva, tá? E desestabilizou os dentes. Ela rompe o ligamento, tá? Então, esses dentes todos estão com o ligamento rompido. Desculpa. Espera um pouquinho. E daí o que acontece? Esses dentes, eles perdem a estabilidade e a pessoa pode ter infecções em outras partes do corpo. Gente, eu vou usar o sprayzinho aqui. Eu engasguei. Tá certo? Então, a minha teoria é o quê? Essas pessoas, elas tinham problema, ou têm ainda o problema de bruxismo. Elas apertam os dentes. Quando elas apertam os dentes, ela descola a gengiva. Ela descola o dente da gengiva. Abre uma vala, um espaço, uma bolsa. E aí a pessoa que não está usando a Glister ainda, ela acorda de manhã, depois de ter rangido o dente, pensando no chefe, pensando no bichinho vírus, pensando em tantas coisas, né? Passou tensões, medos e tudo mais, ela apertou os dentes, descolou o dente, luxou o dente, chega de manhã, ela vai escovar os dentes com não sei o que lá GAT, com não sei o que lá riso, não sei o que lá B, né? E esses cremes dentais, eles têm enchimento, tá? Eles têm enchimento, eles têm substâncias espessantes. E esse espessante, ele acaba entrando na gengiva e atrapalha que o dente volte a se ligar na carne, ou seja, volta de sair o luxamento. O dente, ele passa a ficar luxado permanentemente, porque ele atrapalha a cicatrização, né? É o organismo tentando cicatrizar e uma substância ali no meio que não deixa. Não sei se vocês lembram, eu sei que muitos aqui usam a Glister já, mas se vocês
pegarem um creme dental comum, se vocês ainda têm em casa, experimenta. Pega um pratinho, coloca o creme dental comum e no mesmo pratinho do lado, assim, você coloca uma gotinha de glister, tá? Creme dental. Então, põe um pouquinho do creme dental comum, um pouquinho do creme dental glister. Deixa passar uns 2, 3 dias e você vai ver o que acontece. A glister continua macia e o outro creme dental ele endurece, tá? São substâncias químicas diferentes. Então, o que acontece é que essa substância, ela se forma entre o dente e a gengiva e começa esse tártaro aí. Aí junta o quê? Que tipo de bactéria que vai ali? Aquele tipo de bactéria que digere carne. Por quê? Porque essa bactéria, ela não gosta de oxigênio, tá? Ela não gosta de oxigênio. Então, ela gosta de se esconder de qualquer coisa que tenha oxigênio perto. Então, elas ficam lá dentro da gengiva, bela e folgada lá dentro. Deu para entender? E se essa pessoa não encontra um empresário emo aí pela frente para recomendar esse creme dental, a pessoa tenta, vai no dentista, vai no outro, opera a gengiva, faz raspagem e tudo mais, e mesmo assim ela acaba perdendo os dentes, gente. Não tem o que fazer. Triste isso. Chama-se problema periodontal. Olha aqui que bacana essa imagem. Isso aqui é um raio-x panorâmico. Então aqui, essa imagem é para vocês verem como que é uma boca saudável, tá? Essa pessoa tem problema só de, sabe o dente do siso, o dente do juízo? Essa pessoa vai ter dificuldades em ter os dentes do siso, os terceiros molares inferiores, né? Eles não vão nascer porque não tem espaço. Mas fora isso, essa pessoa não tem cárie, essa pessoa não tem problema periodontal, não tem problema na gengiva nem nos ossos. Agora, veja a diferença para essa imagem aqui. Mudou um pouquinho? Só um pouquinho, né? Então, olha só, essa aqui é uma paciente minha, infelizmente, tá? Vocês observam que realmente a bactéria desestabilizou totalmente a boca dela. Estão vendo aqui, tem um molar aqui do seu lado, não sei se vai aparecer para o seu lado direito ou esquerdo, né? Para mim está para o lado esquerdo. Mas o dente parece estar flutuando, né? Não tem osso em volta mais, tá? Então, são lesões que acontecem tanto pelo bruxismo quanto pela bactéria. É a associação dos dois componentes juntos. E nem preciso falar, né? Que eu tive que tirar vários dentes dessa pessoa. Eu lembro que a gente tirou 9 dentes em meia hora. O dente fica até molinho, né? E a gente ficar falando sozinha é tão ruim. Queria tanto estar vendo o chat, conversando com vocês, ouvindo vocês. Mas vai ter que ser assim mesmo, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando aqui. E anotem as dúvidas, tá? Então, olha só. Problema de gengiva. Quando as bactérias abrem esse espaço, entra, gente, toda aquela bicharada que eu falei para vocês no início. É fungo, é bactéria, é vírus, tá? E, gente, o mesmo sangue que passa pela sua gengiva, passa pela sua orelha, passa pelo seu coração, passa pelo seu estômago. Aqui tá mostrando um bebê. O seu sangue não vai para o bebê, tá? Porém, bactérias e vírus podem ir, tá ok? Se tiver em alta quantidade, se tiver desequilibrado com a sua imunidade baixa, ele pode afetar, pode causar inclusive problemas de gengiva, causam vários problemas, gente, vários. Desde enxaqueca até parto prematuro. E olha só, infelizmente, né, de uma infecção dentária, de uma infecção periodontal, né, da região periodontal, né, quer dizer peridente, ou seja, ao lado, perto do dente, tá certo? Então, é gengivas e ossos que tem em volta do dente. Então, problemas de cárie ou de periodonto podem levar problemas para qualquer órgão do seu organismo, tá bom? Então, infelizmente, hoje em dia, até Alzheimer, endocardite, pneumonias, artrites podem acontecer, artrites infecciosas, né? Podem acontecer
E muitas das vezes é justamente da boca. Porque assim, gente, se você tem uma infecção, vamos colocar assim, uma unha encravada, tá? Você tá com uma unha encravada, gente, dói pra caramba, né? Mas se dá um jeito de resolver. Agora, às vezes a pessoa tem medo de ir no dentista e ela tá com aquela cárie aberta há muito tempo. Às vezes o nervo dela já até se foi, tá tão aberto, que já teve abscesso, teve de tudo. E aí chega uma hora, gente, que o dente para de doer, né? E o dente parando de doer, a pessoa mantém aquele dente aberto e as bactérias entrando como se fosse o portal da Disney, tá? É desse jeito. Então, uma hora a pessoa dá azar e infecciona alguma outra parte. Ou pega aquele bichinho vírus, né? Então, o que você tem que fazer para cuidar da sua gengiva? Aí eu recomendo o quê? Usar creme dental e solução bucal, os dois juntos, diretamente na escova. Aí eu posso deixar misturado para a semana? Não. No dia, sim. Se você vai, de repente, falar assim, eu vou colocar no potinho um pouquinho de creme dental e uma gotinha de solução bucal que eu vou levar no meu serviço. Sim, você pode, tá? Mas ficar para uma semana a gente não recomenda. Senão a Elma já teria feito isso, gente. Tá? Por que elas são separadas? Porque quimicamente falando, ao longo do tempo, uma substância acaba prejudicando a outra, anulando o efeito da outra. Tá certo? Agora, quando você coloca as duas juntas e já escova imediatamente, aí o efeito é top, tá? Então, assim, recomendações. Usar, lógico, passar fio dental, tudo isso, né? Mas você vai escovar com glícer, solução bucal e creme dental a cada 3 horas. Por que isso? Né? Porque quando você está com sangramento, é a mesma situação da cárie. Né? Você está fornecendo o substrato, fornecendo alimento para as bactérias. Você tem sangramento, gente. O sangue, lembra, é o filé mignon mal passado que elas querem. Então elas estão duplicando, elas estão tendo filhote atrás de filhote na sua boca, tá certo? Então você vai escovar a cada 3 horas. Tirar o raio-x panorâmico, gente, tem que tirar, tá? O seu dentista não te pediu. Eu estou sendo seu dentista agora, tá? Estou me intrometendo no seu tratamento. Se você não tirou o raio-x panorâmico, tá com sangramento, tira e leva. O dentista não vai achar ruim, tá? E eu duvido que vai ter, hoje em dia, uma clínica radiológica que não vai topar que você tira um raio-x panorâmico. Como fala, pagando bem, que mal tem, né? Aqui em Bragança, o custo médio de um raio-x panorâmico é R$ 70, tá? Então, assim, vale a pena. Se você nunca tirou, é legal, sabe? Para você se conhecer, inclusive. E procurar um cirurgião dentista de confiança que cuide de problemas periodontais. Então, se chama periodontista. Ou você tem um bom clínico geral, tá? Então, eu vejo o seguinte, muitas das vezes o clínico geral não capricha na raspagem, tá? Então, pergunte para o seu dentista. Perguntar não ofende, tá? Fala assim, olha, você faz tratamento de gengiva, né? Tá ok? Você pode fazer isso, tá? Então, assim, o que a gente vai observando? Ao longo do prazo, em longo prazo, os cremes dentais começam a dar problemas, tá? Por que isso acontece? Eu tenho ainda um monte de dúvidas, tá? Mas uma delas, eu acredito que é o tipo de abrasivo, né? Que a qualidade é inferior à da Glister e, infelizmente, esse enchimento, tá? As demonstrações. Tem gente que fala, eu posso fazer demonstração? Gente, hoje em dia tá meio complicado fazer demonstração na caixinha, esfregando, tudo mais. Por quê? Os fabricantes das marcas normais, eles não têm aquele compromisso com o seu público. A Glister, quando ela vai mudar um ingrediente, eles avisam, tá? Tanto que o código muda. Então a Ema avisa. E ela nunca anda para trás. Tá? A Ema nunca vai fazer um creme dental pior. Ela sempre vai fazer um creme dental melhor para você. Tá certo? Mas a concorrência não é assim. Então, se você for fazer esse tipo de demonstração, às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar.
Cada vez que a menina da Colgate vinha aqui no consultório, a fórmula tinha mudado alguma coisa, né? Então, assim, fazer demonstrações é arriscado, tá? A melhor demonstração que tem é a pessoa usar. Então, o que eu sempre falo para as pessoas dizerem? Esse curso que vocês estão tendo é para que você nunca mais use outra marca. Então, esse curso é para você que está assistindo, tá certo? Se você vai comercializar esse creme dental, é importante você saber dessas coisas? Sim, é importante. Mas você não vai falar tudo isso para a pessoa. Imagina você vai ficar 1h30 falando para ela, né? Não precisa. Você vai dizer que benefícios que você teve, que benefícios você viu os seus clientes terem, os seus amigos emo terem. É isso que você vai falar. E vai dizer o seguinte, é a única linha de creme dental que tem 90 dias de garantia de satisfação. Não importa, você pode ser médico, dentista, químico, bioquímico, astrofísico, não importa, você vai ter essa garantia de satisfação. Pode fazer o teste que você quiser, tá certo? A garantia é para você também, cientista, tá bom? Então, dá para imaginar, né? Se você fala uma coisa assim, se você escuta alguém falando isso, né? Você vai confiar ou não? Tá? Então essa é a pergunta. Você vai confiar ou não? Né? Ou vai continuar confiando naquelas marcas que não te dão essa garantia? Né? Aí você, né, faz a pessoa pensar. Tá ok? Algumas pessoas me perguntam sobre mau hálito. Então, uma das causas do mau hálito é problema de cárie e problema de gengiva. Tá? Aí, se não tem cárie e não tem problema de gengiva, você pode ter cásio. Cásio é o nome dessas bolotinhas que dão na amígdala, no fundo da garganta. Muitos de vocês sabem que ele tem um cheiro ruim, tá? Então, às vezes, esse mau hálito ele não é dos dentes, da boca, vem da garganta. Às vezes pode acontecer de ser da sinusite, da faringite. Quando a gente tem infecção de garganta, eu acho que você já percebeu também, né? O hálito fica meio fedidinho, né? Então, é isso, né? O caso pode causar, sim, problemas de mau hálito. Outra coisa que causa mau hálito é esse aqui, saburra lingual. Agora eu vou falar uma chamadinha de atenção bem importante, tá? Então, você que está dormindo, acorda, 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 a hora de prestar atenção. Seguinte, a gente recebeu um trabalho científico, assim, eu e a minha sócia do consultório, doutora Lucy Murata, explicando o quê? Que aquele bichinho vírus da moda, ele tem uma grande atração por uma determinada proteína que fica na língua, certo? Então, se você tem contato com o mundo exterior, não está enclausurado, e gente, sem terror, tá? Você tem sistema imunológico para te defender, não é assim também que você pega, tá certo? Não é que você não vai pegar, sim, você pega porque o vírus, ele funciona da seguinte maneira, a gente não tem imunidade para ele, ele vai entrar na gente, só que a ideia é o quê? Que entre pouquinho. Então imagina assim, o vírus tendo contato com essa língua que vocês estão vendo. É a festa, né, gente? Agora, se a gente tá com a língua limpinha, vai ter menos substâncias, tá? Vai ter menos dessa proteína na língua. Então, na odontologia, a gente está tendo que recomendar uma correta escovação da língua, tá certo? E usar enxaguatórios bucais, tá? Se a pessoa não tem enxaguatório nenhum, ela vai usar água oxigenada diluído meio a meio, tá ok? Aquela 10 volumes de farmácia. Então, às vezes você está numa situação, a pessoa está longe, a pessoa não tem como pegar glister, enfim, qualquer outra situação, a gente não vai deixar essa pessoa descoberta, né? Em relação a esse bichinho vírus, você pode falar, orientar essa pessoa a escovar muito bem, a escovar a língua muito bem e usar água oxigenada meio a meio, tá certo? Agora, a gente que tem glister, gente, pode ficar tranquilo. É glister na boca. Quem não consegue escovar o dente pode usar o raspador lingual, tá? É como se fosse um rodinho, só que você puxa de trás para frente para limpar.
Eu particularmente prefiro escova, só que você vai fazer o movimento de lado a lado, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, começando lá de trás, terminando na frente, tá? Se você fizer o movimento de vai e vem, dá enjoo, gente. Então, olha só, tratamento para mau hálito. Quem quiser tirar foto, pode tirar. Então, além de você escovar com glicerina dental e usar a solução bucal junto, você pode usar também junto igual no problema periodontal. Você vai fazer, olha, você vai fazer uma água oxigenada meio a meio e vai colocar um enxaguante bucal junto, tá? Então, água oxigenada com um pouquinho de água e glister solução bucal, na mesma proporção, tá? Então, você fez lá, ó, pegou um copinho, um pouquinho de água, um pouquinho na mesma quantidade, água oxigenada e 2 borrifadinhas de enxaguante bucal. E importante, gente, vai bochechar. Quem conseguir gargarejar, ótimo, tá? Mas no mínimo bochechar bem por 30 segundos. Isso é muito importante. Não adianta você fazer uma solução super forte, ficar com ela 10 segundos e cuspir, tá? O importante é ela ficar 30 segundos. Depois você cospe bem. Se você conseguir não enxaguar, bem. Se não, o que você vai fazer em seguida? Escova o dente com creme dental, tá? E enxágua bem. Combinado? Fluorose, né? Só uma palhinha rapidinha sobre fluorose. Tem gente que fala assim, porque glister tem muito flúor. Porque glister tem pouco flúor. Eu fiz um vídeo, tá? Aliás, depois eu vou complementar, né, com alguns links, vou passar para os seus líderes, porque é o seguinte, eu tenho um vídeo de aula de escovação, tenho um vídeo de aula de fio dental. No dia que eu fiz o vídeo de aula de escovação, não tinha nossa escova ainda. Estou para fazer, eu estava combinando, gente, eu mudei de consultório, tá tudo bonitinho. Estava combinando de fazer o vídeo, né, pegando uma pessoa para ficar um dia sem escovar o dente, olha só. Aí aconteceu toda essa paralisação. Mas enfim, tem esse debate eterno de muito flúor e pouco flúor, tá? Então o nosso creme dental tem menos flúor porque ele tem xilitol, tá? O creme dental que tem xilitol não precisa ter tanto flúor assim. O que causa fluorose? É a água, não é creme dental. Para a pessoa ter uma fluorose, ela teria que comer desde bebezinha creme dental todos os dias para ter essa fluorose, tá? Ou pelo menos por um período grande. Engolir um pouquinho de creme dental uma vez por dia não vai dar fluorose. Agora, se tiver muito flúor na água, isso causa fluorose. Então, esses manchamentos brancos que você está vendo é uma fluorose leve. Esse aqui já é uma fluorose severa, né? Então, acontece um manchamento nos dentes e não tem como limpar, não sai, tá? Então, o que você faz? Tem que fazer, como fala, faceta de porcelana, tem que fazer faceta de resina, alguma coisa assim. Mas a mancha está no dente por dentro, tá? Então, nosso creme dental, se alguém fala, porque nosso creme dental tem muito flúor. Então, por ter o xilitol, não vai causar fluorose na pessoa, não vai intoxicar essa pessoa com flúor. Porque o xilitol, ele faz assim, ele cata o flúor e gruda no dente. É isso que ele faz. Então, rapidinho acontece essa reação de fortalecimento do dente, tá? Porque o flúor realmente fortalece o dente, tá bom? Então, a gente chama atenção aí, quem tem fluorose, cuidar da água, tá? Então, cuide da água. A culpada é a água, tá certo? E às vezes, mesmo água de poço, pode acontecer de ter muito flúor. Tudo bem? Não sejam histéricos, sem histeria por causa do flúor. Em excesso, ele faz mal, sim, tá? Mas é muito raro você ter uma intoxicação por flúor. Muito raro mesmo. Só vi isso quando o dentista recomendou aliás, o dentista aplicou um gel de flúor muito concentrado. Então, eu não faço isso, tá? Eu não recomendo esses géis à base de flúor. São muito fortes. Se você é alérgico, sim, pode dar reação, tá bom? Quem tem fluorose ou tendência a ter fluorose, é importante usar
água comprada para beber e cozinhar. Porque quando você cozinha, gente, o flúor, por exemplo, imagina assim, eu peguei a água da torneira e coloquei 3 batatas para cozinhar. Gente, o flúor da panela inteira vai para a batata. Aí você come realmente bastante flúor, tá bom? Então, cuidem aí. O sorriso ideal, né? Tudo na vida a gente tem que ter uma meta, um objetivo. Se você não sabe para onde você está indo, significa que você já chegou. Tá? Então, olha só. Essa boca aí, eu classifiquei como sendo o sorriso ideal, né? Dentes. Não, gente, dente branco, vamos... esse é um ponto muito importante. Preciso cobrar da Neuma, lá de Brasília, uma foto da filha dela. Porque ela falou, Estela, o dente da minha filha tá nascendo amarelo, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela usa glister desde bebê. Eu falo, amiga, calma, tá? Gente, os dentes saudáveis são amarelos. Então, anota aí bem grandão. Dentes saudáveis são amarelados. Por que são amarelados? A parte interna do dente é amarela. E o esmalte do dente, quanto mais transparente ele for, ele vai deixar passar esse amarelo do fundo. Então você vai ver o esmalte bem transparente e o esmalte e a dentina, a parte interna do dente amarelada. Tá certo? Então é isso, não se preocupe, né? Pais e mães, empresários Emoi, que estão vendo os filhos trocando os dentes, não se apavorem, tá? Os dentes amarelados têm esse motivo, tá bom? Mais pra frente, se quiser fazer um clareamento, ok. Mas não deixe as crianças estressadas, tá? As crianças, elas ficam nervosas, elas ficam chateadas, elas ficam tristes, tá? Elas ficam com vergonha, tadinha, dos dentinhos dela. E sendo que o dente delas está tudo bem, está saudável, tá bom? Olha só como é que passa o fio dental, tá? Então a sujeira fica ali, naquela partezinha entre a gengiva e o dente, tá bom? Então é ali que você tem que esfregar e tem que esfregar dos dois lados. Me cobrem a aula de fio dental. Olha a escovação, belezinha do gatinho. Então assim, eu tenho um vídeo chamado Os 3 Erros da Escovação. Então o primeiro erro que a gente faz é justamente o quê? Lembra aqueles tártaros que vocês viram, né, na parte da frente que eu falei, gente, essa aqui é a visão do dentista? Isso aí acontece porque a pessoa tenta escovar aquela parte dos dentes com a escova deitada. E ela tem que escovar em pé, tá? Eu não sei se eu consigo colocar meu cursor, acho que não. Mas é essa figura da boca aberta de frente, é nessa posição que você tem que escovar os dentes. Com a escova em pé, tá? Quando você vai escovar os dentes do fundo, a parte externa, do lado de fora, fecha a boca, deixa a bochecha bem molinha, para você conseguir escovar todos os dentes lá do fundo. Tá certo? E o outro erro é o seguinte, quando a pessoa está escovando os dentes da frente, ela escova, ela faz movimentos repetitivos de maneira inconsciente. Então, você sempre vai escovar do mesmo jeito. Então, às vezes, você esquece de escovar uma determinada área. Só que você esquece hoje, amanhã, depois, e começa a inflamar de um lado só. A minha secretária não, a recepcionista do prédio comercial onde eu tô, ela tem exatamente esse quadro, gente. Eu tô quase pedindo para ela deixar eu fotografar a boca dela. Bonitinho o sorriso dela de um lado e do outro lado uma baita de uma mancha vermelha, a gengiva inchada, né? Já dei um creme dental para ela, falei assim, olha amiga, você, né, me atende tão bem aqui, cuida tão bem dos meus pacientes, vou te dar um presente. Mas não adianta, ela deve ter tártaro ali, tem que fazer uma raspagenzinha. Eu vou pedir vou falar assim, você topa fazer uma limpeza comigo? Em troca eu vou tirar uma foto de você, mas eu não vou mostrar teu rosto. Eu acho que ela topa, gente, ela é super fofa, tá? Mas me cobre então essa aulinha de escovação. Quem já perdeu o osso tem que usar escovinha interdental. Tem alguém acordado aí, gente? Manda eu aí. Eu. Estão vivos? Estão ouvindo?
Legal. Então, desculpa. Aquela escovinha chama-se escova interdental. Se você teve perda de osso... importante, gente. Quando o osso desaparece, lembra aquele osso que a bactéria ali ajudou a diminuir? Esse osso, ele não cresce de volta, gente. É uma sequela triste, triste. Porque o resto da vida a pessoa vai almoçar 2 vezes. Fica tanta comida entre um dente e outro que dá para ela almoçar 2 vezes, gente. Tá? Então, o fio dental já não consegue limpar. Tem que usar aquela escovinha interdental para conseguir limpar. Tá certo? Então, se esse é o seu caso, se você tem alguma parte da boca que sempre fica comida acumulada, vai no dentista, lógico, pode ser uma cárie, algum problema, né? Mas é importante você ter também outros instrumentos para escovar. Já está acabando, pessoal. Então, olha só, tudo que é bom para o corpo, ele é bom também para os dentes. Então, água de boa qualidade em bom volume. Se você não bebe água, você não tem saliva para te proteger, tá? E é a saliva que vai tirando a acidez que as bactérias promovem na tua boca, tá bom? Comidas coloridas, muitas comidas cruas, tá? Tudo que é fibroso limpa bem os dentes. A comida, ela é autolimpante, gente. O lado que você não mastiga é o lado que está sempre sujo. Então, se você só consegue mastigar de um lado, o outro lado você tem que escovar 2 vezes, tá? Acumula muito tártaro do lado que você não come, tá bom? Por isso que eu sempre sei quando o paciente, de que lado que o paciente come, tá? Então, olha só, o creme dental, ele é um coadjuvante. Então, gente, uma coisa, quem visita dentista, quem gosta de visitar dentista, sempre fala, Estela, por que o dentista não deu muita bola para mim? Porque a gente aprende na faculdade que para escovar os dentes, a gente precisa de escova só, e não de creme dental. Então, creme dental é para dar um perfuminho, eles falam, tá bom? Então, não briguem com eles. Um dia eu também fui assim. Paciência, amor, carinho, sabe? Leiam um livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Livro de cabeceira, como dizem, né? Então, o creme dental ele limpa sem agredir, ele é concentrado. Lembra que ele não tem enchimentos? Então, os outros cremes dentais têm enchimentos. Esse não tem. Aqui, falando rapidinho do abrasivo que tem, tá? Na verdade, não é esse abrasivo mais. Mudou de nome, porque mudou também o formato. Então, quando era silodente, essas eram as características, tá certo? Agora é o Reminac. Aí me perguntam como é que é esse abrasivo Reminac. Eu fui fuçar na Amway do mundo todo e eu encontrei um vídeo, se eu não me engano, da Tailândia, mostrando o formato do Reminac. E o Reminac, ele tem o formato de... é como se fossem discos boleados e achatados, como se fossem espátulas. Imagina assim, um monte de espátulazinha arredondada limpando o seu dente, tá? Então, hoje o formato é esse. Só que ele mantém as mesmas características. Ele limpa sem agredir, certo? Remove tudo que está aderido no dente. E é ele que dá a sensação do produto na boca, porque enquanto os outros cremes dentais, eles põem pouco abrasivo com alta abrasividade. Então, o que é isso? Imagina o seguinte, que eu tenho aqui na minha mão duas rochas, tá? Do tamanho de um ovo cada uma. E eu pego essas 2 rochas e vou fazer um carinho em você. Vou esfregar na tua pele. Essa é uma sensação, né? Agora imagine que eu tô com uma espatulinha arredondada em volta e vou esfregar em você essa espátula, né? Lógico que essa espátula de bordas arredondadas, ela não vai machucar, comparando com a outra. Mesmo que eu tenha 50 espatulinhas esfregando na tua pele, não vai machucar. Agora, se eu pegar 2 bolas, 2 rochas do tamanho de um ovo cada uma, só 2, né? E esfregar na tua pele, vai fazer um estrago. Só para você entender, tem pouco abrasivo com alta abrasividade. E o nosso creme dental tem muito abrasivo,
com baixa abrasividade. Isso dá nó na cabeça, mas é isso mesmo, tá? Não tem o que fazer. Então, eu perguntei para a Emory, né? Eles falaram que, em termos de resultado, não teve mudança. A diferença é que Reminac é nosso, gente. É nós, como fala, né? É nosso, é nossa fórmula, é nossa patente. Então, a Emory, ela procura não depender de ninguém, né? Então, o Silodente era o abrasivo mais caro do mercado. Era o melhor. Tá? A Emory usava o melhor, tá? Nenhum creme dental aqui do Brasil usava Silodente, tá certo? Reminac manteve essas características, a mesma coisa, só que agora a fórmula é nossa. Então, eles não podiam imitar o Silodente. Então, eles tiveram que criar a partícula deles, tá ok? E também eles colocaram minerais. Para o quê? Lembra que as bactérias tiram minerais da boca? Os ácidos tiram minerais, é por isso que o dente dá cárie, tá? Então, eles colocando sais minerais, eles remineralizam o esmalte mais rápido, tá bom? Xilitol. Ele é um substituto do açúcar, ele é delicioso, ele é mega caro. Se eu não me engano, o quilo deve estar em torno dos R$ 95, se não mais, tá? Ele é encontrado em frutas, né? É totalmente natural. E qual que é a vantagem de ter o xilitol na fórmula, né? Então, ele sozinho já elimina bactérias. Ele também diminui. Lembra que a bactéria quer ficar grudada no dente, né? Por isso que o dente vem sujinho daquele jeito. As bactérias, elas produzem como se fosse uma cola, um adesivo. Elas não querem ser engolidas porque elas sabem que vão cair num poço de ácido do seu estômago. Olha que tragédia. Então, ela produz um adesivo para ficar colado no dente, né? Então, o xilitol, ele diminui essa adesividade das bactérias, tá? E também diminui a formação de tártaro, tá bom? Além disso, ele dá um toque gelado no creme dental, tá? Então, o creme dental ele tem esse toque, é um gelado que não é da temperatura, é uma sensação de gelado que você tem na própria língua. É interessante. Esse frescor é do xilitol, tá? Ele é um açúcar muito interessante. O dia que você tiver oportunidade de comprar um pouquinho de xilitol, quando você joga na boca o xilitol puro, a sensação que tem é que você jogou como se fosse uma água congelada e é doce, né? E o bom é que ele não forma cárie. O ruim é que ele é caro. Ó, o enxaguante bucal tá aqui. Ele tem um ingrediente bactericida. E olha só que interessante, né? Eu estou pesquisando aqui o efeito também dessa substância, cloreto cetilperidíneo, para vírus, tá? Então, eu achei bem interessante, né? Pelo visto, também, não posso jurar de pé junto, tá? Mas, pelo visto, ele também inibe os vírus, tá bem? E ele assim, é de amplo espectro, ou seja, ele pega vários tipos de bactéria, só que a intenção dele, gente, ele não pode ser de exterminar. Você não pode acabar com todas as bactérias. Então, tem produtos no mercado que são muito agressivos. Então, você não pode usar todos os dias. O nosso pode, porque ele controla as bactérias, mas ele não extermina todas. Deu para entender? Porque a gente tem muitas bactérias que participam da digestão. Então, se você elimina tudo, tipo assim, se eu estou usando uma substância, como é que chama aquele que tem no PerioGard? Tem uma substância na PerioGard que ele é muito forte. E aí, ele elimina, inclusive, as bactérias boas. Deixa eu só ver aqui, PerioGard. Só vendo aqui o nome da substância aqui. Ele tem clorexidina. Isso. Clorexidina, gente, ele mata tudo.
tá? Mata tudo, extermina tudo. Já ouvi falar, inclusive, trabalhos científicos de quem usa clorexidina direto desenvolve pneumonias, né? Porque você acaba desequilibrando a flora bucal, a flora da garganta, tá? Então, gente, tudo que é demais faz mal, tá bom? Apesar dele conter álcool, quando você dilui, assim, ele concentrado tem álcool. Quando você coloca 2 gotinhas num copinho, concorda comigo? Quanto de álcool tem ali? Você colocou 2 gotas. O que vai ter ali? 1/5 de gota de álcool? Ou seja, quando ele está diluído, ele é considerado um produto sem álcool. Então, retomando, ele concentrado, sim, é um produto que contém álcool, tá? Mas quando você dilui, ele é considerado sem álcool porque é muito pouco álcool que vai naquele copinho, tá certo? Não deve ser usado com exagero, tá? Então, por exemplo, se você usar ele puro todos os dias, não usar com o creme dental, ele pode manchar algumas restaurações, tá? Então, assim, quando que a gente indica só o creme dental? Quando a pessoa é saudável, ela não tem problema nenhum, tá? E antes de fazer clareamento dental, ele é ótimo também, porque prepara o dente para ser clareado, vai tirar chances de ter sensibilidade, tá bom? Infelizmente, clareamentos, sim, danificam os dentes, gente. Não vou falar que não, danifica sim, tá bom? Então, um pouquinho você pode fazer, sem exageros, tá bom? Então, e quando que você usa os dois? Gente, saiu da normalidade, usa os dois, tá? Então, olha lá, doenças sistêmicas, qualquer um, né? Quando a pessoa tem cárie, quando a pessoa tem problema de gengiva, quando usa ponte fixa, quando tem implante, quando tem aparelho ortodôntico, quando respira pela boca, se fuma, tá certo? Aí a pessoa, então, quando você vai recomendar para alguém, você fala, você é saudável? Você toma algum remédio? Né? Usa aparelho? Se tem implantes, né? Pode perguntar, né? Alguma situação, você tem problemas bucais com frequência? Aí sim, tem que usar os dois juntos, tá certo? Creme dental e solução bucal. Resultados observados, quem quiser tirar foto. Tá todo mundo aí, gente? Aí eu não vejo vocês. Digam oi, só para ver a luzinha piscando aí. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Sim? Manda ok para mim no chat. Que aí eu vejo a luzinha piscando, eu sei que vocês estão aí. Posso continuar? Tranquilinho? Bom, vou continuar aqui. Então, olha só. A gente observa o quê? Redução de sangramento após 6 escovações em média. A sensibilidade, usando o creme dental direto, você pode estar diminuindo essa sensibilidade em torno de 2 semanas. Quando a pessoa tem cárie inicial, está começando, ele pode remineralizar. Só que, gente, isso aí não tem como a gente ver, tá? Só se o dentista tem um laser, que nem um que eu comprei, para ver isso, tá bom? Tártaro, se a pessoa usa direitinho, ou não forma mais, ou ele vai ficar numa cor mais clara e numa consistência mais macia, tá? Então ele muda o jeito do tártaro, se tiver, tá? Muitas pessoas não formam mais, mas se continuar, aquela pessoa que tem muita tendência mesmo, o tártaro vai ficar mais fácil de ser removido, né? Aí o dentista agradece, viu? Ganha desconto na limpeza. Aqui, minha vida no consultório, esse é o laser que eu falei, né? Que mede se o dente calcificou ou não. E a gente praticamente terminou. Deixa eu ver aqui, meu dia a dia. A linha de tratamento Glister faz parte do meu tratamento. Então, como eu falei, quando a pessoa vai começar o tratamento, eu já passo para a pessoa utilizar para que ela tenha um melhor resultado, né, no tratamento, para que o tratamento tenha mais durabilidade, para que a pessoa tenha menos chance de pós-operatório dolorido, né, para que a pessoa tenha menos bactéria, me ajudar também, né, porque senão tem que fazer limpeza toda vez antes de fazer uma restauração, certo?
E se você quiser, né, e você tiver essa afinidade com o seu dentista, na hora de você fazer uma limpeza, tá, gente? Continue fazendo a limpeza pelo menos uma vez por ano. Você leva o seu creme dental, a sua linha Glister para ele, para o dentista usar no final da sua limpeza, tá? Do mesmo jeito que às vezes a gente leva o nosso shampoo e condicionador na hora de cortar o cabelo, você pode sim levar a sua linha de creme dental.